Doutora Denise Albano, o Brasil teve, nesses 15 meses do atual governo Luiz Inácio, uma dívida pública de 1 trilhão e 77 bilhões. E a dívida pública já passa dos 8 trilhões de reais. A dengue está solta, já matou mais de 1.000 pessoas, desemprego está em alta, mais de 500 mil empresas fecharam e quem está no governo é o PT, chefiado por Luiz Inácio. Isso representa o que, doutora Denise Albano, por parte desse PT que está aí no governo? Representa um padrão de governo que é bastante conhecido. Nós, os que vivem em regiões administradas por governos petistas ou aliados, sentimos na pele a péssima qualidade de gestão. Para além das questões, das pautas chamadas de costumes, que eu prefiro falar das violações a valores caros aos brasileiros, para além da questão da defesa de aborto, liberação de drogas, a favor, justificando o assalto, o furto, ainda temos essa questão direcionada, dirigida à gestão das coisas que importam e que diretamente afetam nossas vidas. Como anda, por exemplo, os hospitais? Eu pergunto a você que depende do serviço público, de um posto de saúde, de um atendimento em um hospital público, em cidades, estados e temos aí o governo federal. Existe um tratamento adequado? Há números de médicos suficientes? Os insumos, os materiais estão disponíveis? Como anda a segurança pública? Eu participo de grupos onde há gente de certos estados, incluindo Piauí, Picos, e não passa uns 5 dias, 3 dias sem o registro de um crime. Raramente passa uma semana sem ter registro de um assalto, de um homicídio, de uma tentativa de homicídio, de um caso de violência doméstica ou familiar. Isso aumentou ou não nos últimos meses? Nesse de 2023, já estamos caminhando para a metade de 2024. Veja que o presidente Lula está sendo chamado de presidengue. O Brasil está sofrendo com o maior número de casos de mortos em razão da dengue no século. Repare que a dengue, ao contrário da Covid, é uma doença, eu diria, velha conhecida nossa. Em vez de investir para contratar mais profissionais, para comprar vacinas, o que se teve foi corte. Pouquíssimas vacinas foram adquiridas, embora vacinas seguras, produzidas no Japão, estivessem disponíveis no mercado. Foi um corte significativo dos agentes de saúde que trabalham no combate, no controle do mosquito Aedes aegypti. Agora, como você disse, não é à toa que subiu a dívida pública brasileira, foi a partir do 14º mês, viu, Erivan? Você bem disse, 1 trilhão e 77 bilhões em 14 meses do governo Lula, ou seja, em pouco mais de um ano, a dívida pública do governo, que é a dívida que a gente paga, nós brasileiros, já subiu 1 trilhão. Greves disseminadas, IBAMA, mais da metade das universidades federais em greve, e falta, então, recurso para dar melhores condições de trabalho para os servidores. A promessa para os professores e servidores universitários das universidades, 0 de aumento este ano. Agora, 5 bilhões para emendas parlamentares, para calar o Congresso, para manietar. Na véspera, aliás, em que ia ser votada a derrubada de vetos presidenciais, libera 5 bilhões para parlamentares que são ligados e aliados do PT. Não sei quantos bilhões para artistas, que hoje não veem mais os recordes de queimadas na Amazônia. Mais de 1.200 Yanomamis há registros de que morreram. Onde está a turma do Salve o Planeta? Onde está a turma tão sensível
a causa indígena, a causa ambiental, mas é isso. Cria-se um círculo de silêncio desses apaniguados petistas, mediante a compra desse silêncio com o sacrifício do povo brasileiro, que não encontra remédios na farmácia popular, que vive cada vez mais inseguro, com medo em suas casas e quando anda na rua, que vê o aumento de preços no supermercado. A notícia de ontem para hoje é que dos alimentos que compõem a cesta básica e que são dispensados de pagamento de tributos, o governo vai voltar a tributar alguns desses alimentos, dizendo que eles não mais serão reconhecidos como alimentos que compõem a cesta básica. Então, é esse o quadro de descalabro, e a gente, não é, Arivan? Muitos sabiam que essa era uma tragédia certa. A gente anunciava que o PT ao poder era péssima gestão, endividamento, amizade com ditadores, vergonha internacional, apoiando ditadores, até mesmo grupos terroristas, mas, infelizmente, boa parte da população se deixa seduzir pelo discurso mentiroso dos petistas, e o que temos é a população toda sofrendo com esse quadro de total desordem em que o país se encontra. O que o Brasil está vivendo é uma tragédia. O que foi recuperado nos 2 anos de Michel Temer e 4 do presidente Jair Bolsonaro, nós temos aí agora uma verdadeira tragédia anunciada, né? Desde o mensalão, que a senhora inclusive lá fez a sua tese de doutorado, né, na ação 470, né? 470, isso. Que a senhora trabalhou, esmiuçou, estudou, pesquisou e fez um trabalho brilhante. Depois veio o Petrolão, todos os tesoureiros do PT foram para a cadeia por roubo comprovado, depoimentos deles próprios. No caso do Barusco, lá, aquele gerente da Petrobras, já falei isso aqui mais de uma vez, mas é sempre bom para a gente não esquecer, né? Devolveu $100 milhões e figuras do próprio PT, o Palocci, disse que levava dinheiro para Lula em sacola, próprio ministro da Fazenda. Então, tudo isso dito por eles. Será que isso vai dar certo? Está aí sugerido no GC, o PT é competente em ser incompetente. Agora, trata-se apenas de incompetência ou trata-se realmente de uma conduta criminosa que é reincidente? Aí é um combinado, né? Em termos de gestão, a incompetência é a marca registrada do PT. Eles não vão atrás de quadros técnicos qualificados. Vejam que no governo anterior, a preocupação maior era de ter um ministério técnico. Veja que o próprio Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, ele foi convidado para assumir o ministério e mesmo diante de recursos limitados, levou adiante várias obras no Brasil sem escândalos de superfaturamento, de corrupção, e o Tarcísio de Freitas tinha tido um cargo no governo Dilma, um importante cargo no governo Dilma. No caso mesmo do ex-juiz da Lava Jato, especialista, para além da experiência jurídica, ele estudou, fez pesquisas sobre corrupção e crime organizado, é convidado para o Ministério da Justiça. O próprio ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, de forma alguma um bolsonarista. Aí você pega uma Tereza Cristina, uma especialista, embora política, mas com profundo conhecimento da área do agronegócio. E esses quadros foram ocupando os postos nos ministérios. Infelizmente, Bolsonaro não teve muito êxito, muita sorte na escolha de ministros para áreas como, por exemplo, da educação, para a área da cultura, que, de certa maneira, deixou um pouco a desejar. Até porque, eu aqui abro um breve parênteses, essas áreas foram, ao longo de 3 décadas,
muito, 4 décadas, desde os anos 60, né, 70, foram muito aparelhadas pela esquerda, aquela, né, ideia gramsciana da revolução, de ir conquistando o poder através da ocupação de espaços em áreas estratégicas, no campo da educação, da cultura, na igreja, mas, enfim, havia uma preocupação de ter um ministério qualificado, técnico. E hoje, pergunto aí a quem nos acompanha, qual um grande ministro que tenha um plano para a área, que venha, de fato, mostrando serviço, com resultados palpáveis? Como se encontra o Ministério da Educação? Veja, greves, cortes de bolsas, a educação básica continua aí sem qualquer proposta, extinguiram até uma secretaria de alfabetização que vinha tendo resultados extremamente positivos. Como você vê essa ministra Nízia Trindade? Ela é eficiente em mandar 5 milhões para uma prefeitura, destoando dos recursos destinados a outras prefeituras, e seria mera coincidência para uma prefeitura onde o prefeito convidou o filho dela para ser seu secretário. A epidemia descontrolada aí de dengue, a falta de vacinas. Ah, não, mas ela é amiga da Janja. Ela teve uma atuação na Fiocruz, muitas vezes até trabalhando contra o governo anterior. O próprio Lula falou mal do Wellington Dias outro dia, no evento público, salvo engano, há uns 2, 3 dias. Falou mal do próprio ministro da Articulação Política, falou mal do Padilha. Então, o próprio Lula reconhece que seus ministros são ineptos, mas se fosse só para a classe política sofrer e os petistas sofrerem, menos mal, eles sabiam, a grande maioria. O grande problema é que essa inépcia, essa incompetência afeta todo mundo. E eles, para além dessa incompetência administrativa, o quadro se agrava mais ainda pelo histórico de corrupção que marca as gestões petistas, não apenas no âmbito federal. Procure prefeituras, procure governos de estado. Quantos escândalos aí já houve envolvendo Wellington Dias, o último aí, sua esposa, com a Secretaria Estadual de Educação, no escândalo aí envolvendo recursos destinados ao transporte público. Isso que vem à tona. Imagine o que não tem escondido, porque eles aparelham os tribunais de contas nos estados, eles cooptam agentes do sistema de justiça. Então é isso, eles são extremamente competentes, né, em sugar, em tirar dinheiro, em desviar recursos públicos, são extremamente competentes na gestão da corrupção, são extremamente competentes em serem péssimos gestores públicos.